Olá, galerinha do bem? Tudo bem com vocês? Bom, estamos novamente aqui, mais uma quinta-feira extraordinária para nós conversarmos no Papeando Podcast. E de antemão eu peço que você envie aí esse link, né, para mais pessoas para conversar conosco, porque hoje o papo vai ser extremamente interessante. Não que os outros não tenham sido, mas como eu falei na chamada, esse é um assunto que merece muito a nossa atenção. Então, por isso eu peço que você compartilhe esse link, chame mais pessoas para estar conosco. Isso são informações, tudo que nós iremos falar hoje aqui são informações muito importantes, muito relevantes. E você não pode ficar com essa informação só para você, ok? Bom, primeiro eu quero fazer um esclarecimento, né? Nós convidamos duas pessoas para estar conosco hoje, só que uma delas, infelizmente, teve que cancelar o convite, porque a esposa, né, teve problema com Covid, testou positivo, então ele achou por bem não se expor e não expor as outras pessoas, né? E aí nós acabamos convidando uma outra pessoa para estar conosco, só que hoje a nossa live ela vai ser diferente, tá? Você vai já entender o que eu estou falando. Primeiro, eu quero dar as boas-vindas aqui para o Newton Carlos, né, que é o nosso primeiro convidado. Deixa eu só pegar aqui a minha colinha aqui do Newton. Pera aí que eu vou achar. Aqui, a descrição do Newton. Bom, o Newton, ele é analista de tecnologia, é conselheiro tutelar suplente e ele também é ativista social. Só fazendo um adendo que ele é conselheiro tutelar suplente do Polo Coroadinho João Paulo e é ativista social também. Então, Newton, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Papeando Podcast. E aí eu quero que você fale dê a sua fala inicial, né? Qual a sua expectativa para esse nosso papo de hoje? Muito boa noite para todos aí que estão conectados, nossos internautas e amigos. Hoje, meu amigo Wellington, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando informações de extrema relevância. Para mim, é motivo de alegria poder estar disponibilizando do meu conhecimento para com as pessoas. Isso, para mim, é como se fosse propósito. Na realidade, é propósito. Então, a gente fica feliz em estar aqui e eu quero pedir também para você que você possa compartilhar este link, porque o que vamos falar aqui não é coisas de nós, não vamos nos autopromover, e a gente quer divulgar informações que atualmente são como se fossem místicas. Fica aquela coisa meio que intocada e muitas pessoas têm receio de comentar, e a gente precisa, como comunicadores, como cidadão, né? A gente precisa falar disso porque é papel nosso, é dever nosso. E vamos falar de assuntos extremamente importantes, de proteção de seres que estão totalmente à nossa responsabilidade. Exatamente, né? precisam sair da invisibilidade, porque Verdade. embora seja um assunto que pouco se fala, ou as pessoas talvez tenham receio de falar, porque é tão delicado, né? Mas é tão importante ao mesmo tempo de estarmos conversando sobre isso, porque como você falou, as crianças, principalmente as crianças e os adolescentes, eles estão debaixo da nossa proteção, então é dever nosso, enquanto pais, enquanto cidadãos, enquanto tudo que você imaginar, proteger essa classe que tem uma certa vulnerabilidade, né? Sim. E a nossa segunda convidada, ela entrou aqui, né, para nos socorrer, porque também a gente queria realmente trazer informação de qualidade e completa. E para substituir o nosso convidado que não pôde estar conosco, eu convidei a minha cunhada. Para quem não sabe, a minha cunhada ela é assistente social, ela trabalha em Santa Helena e Turilândia, né? Eu acho que é isso. Espera aí, eu vou já ver aqui. Turilândia. Turilândia, exatamente. Ela é Ana Paula. Ana Paula, minha cunhada, seja bem-vinda, né, ao nosso podcast. Obrigada. E aí eu queria também, da mesma forma como eu perguntei para o Newton, qual a sua expectativa sobre esse nosso bate-papo, e fale também sobre a sua atribuição, a sua função aí onde você mora e trabalha. Então, boa noite a todos, a todas que estão nos ouvindo. Então, eu sou assistente social, eu sou técnica do Centro de Referência da Assistência Social aqui em Santa Helena, e também sou assistente social do Centro de Referência Especializado
da Assistência Social, o CREAS, no município de Turilândia. Muito bem. Bom, gente, aí a gente, apesar de todo mundo estar sabendo do tema, mas nós vamos falar, né, para que quem está entrando agora talvez não acompanhou diretamente, nós iremos conversar hoje sobre prevenção e combate ao abuso sexual contra a criança e o adolescente. E aí eu queria iniciar o papo com vocês falando sobre o mês que passou, né? O mês de maio, ele é um mês emblemático, simbólico para esta causa, que é exatamente o Maio Laranja. E aí, Paulinha, eu queria que você falasse primeiramente o que significa o Maio Laranja. Por que Maio Laranja? Eu? Sim, senhora. Certo. O Maio Laranja, com a simbologia, né, dessa florzinha aqui, tá vendo? Uhum. É um mês que a gente lembra, né, a sociedade lembra a questão da prevenção e também do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Porque, a princípio, essa florzinha, ela é de cor laranja. Ela foi desenhada por uma criança e, por isso, nós chamamos de Maio Laranja, justamente para lembrar, como você falou no início, justamente que a criança e o adolescente precisam da proteção, precisam de proteção, precisam de cuidados justamente, né, em relação a essa temática, a essa questão, a esse problema social, que é a questão da exploração, né, da violência, do abuso sexual de crianças e adolescentes. Por isso, Maio Laranja. Certo. Surgiu a partir de um abuso, né, Newton? Sim, sim. Surgiu a partir de um abuso de uma criança, de um caso específico. Sim. Fala um pouquinho pra gente aí. Essa história aí, como a nossa amiga pontuou, ela aconteceu no Espírito Santo e foi mais ou menos no ano de 1973, se não me falha a memória. Uma criança chamada Araceli, ou Araceli, como queira chamar, e ela sofreu ali, Wellington, algo bizarro. Uhum. Por que esse caso ficou gravado e ele serve para nós como um marco, né? Que traz para a gente a responsabilidade que a gente deve ter sobre o cuidado de uma criança. Porque ali ela sofreu todos os abusos possíveis que uma criança pode sofrer. Uhum. Certo? Então, foi um crime bárbaro. Ela foi violentada sexualmente, ela foi violentada fisicamente. Ali fizeram uma barbárie com ela, certo? Se você for buscar aí no Google, você vai ver uma história extremamente triste. E aí, para ressignificar esse momento, né, que foi extremamente horroroso para a nossa sociedade, houve essa intenção de marcar essa data como uma data que referencia um movimento que surgiu de prevenção, né, em cima dessa temática de abuso sexual de crianças e adolescentes. Mas lembrando que ela sofreu todos os abusos possíveis. Sexual, físico, psicológico. Ela foi amarrada, foi horrível. Eu estava fazendo pesquisa, né, para a gente poder conversar sobre o assunto e, na realidade, na chamada, eu trouxe uma informação de que hoje no Brasil, né, mais de 2 milhões de abusos eles aconteceram no Brasil. Só que, assim, os dados eles trazem, na realidade, oficialmente apenas 10%, mas a estimativa, olha para vocês entenderem como o caso, a situação ela é alarmante, né? As estatísticas, né, os dados oficiais trazem 10%. E 90% dos casos, eles não foram registrados. Não são registrados, não são revelados, né? Ainda há pouco eu estava conversando aqui com o Nilton e ele falava que na semana, acho que retrasada, né? Ele fez uma live também sobre esse tema no Instagram. E depois que um amigo dele ele viu a live, entrou em contato com ele e falou: Newton, aconteceu isso, eu estou presenciando, já recorrente, uma menina sendo abusada de mais ou menos 12 anos. Então, assim, existem casos que simplesmente ficam na invisibilidade, né? Então, é muito triste essa realidade, porque, assim, eu, enquanto pai, eu fico imaginando... talvez isso com alguma criança próxima, ou até mesmo as minhas filhas. Então, isso é motivo de preocupação constante para todos nós, né?
Paula, você trabalha no CRAS e no CREAS, né? O CREAS, ele é o centro de referência especializado da assistência social. que abrange qual público? Olha, o nosso público também é uma instituição ligada à assistência social e nós atendemos justamente pessoas em situação de violação de direitos. Uhum. Atendemos crianças, vítimas de abuso, vítimas de violência sexual. Atendemos também crianças vítimas de negligência, idosos também vítimas de violência, de negligência, mulheres também que são vítimas de violência. Enfim, nosso público-alvo é justamente as pessoas que tiveram os seus direitos violados. E a gente conta com toda uma equipe técnica, no caso, eu que sou assistente social, nós temos psicólogos e também temos um advogado também que atua conosco, né, uma advogada lá no CREAS, que também dá dessa assessoria, porque muitas vezes a gente lida com as questões de justiça, então a gente precisa ter todo esse aparato técnico dentro do CREAS. Certo. Você que está nos acompanhando, eu peço mais uma vez que você compartilhe essa live, convide seus amigos. Isso é um assunto tão importante, né? Que quanto mais pessoas a gente puder alcançar, melhor, porque o nosso objetivo aqui é levar informação, trazer esclarecimento. Então, com certeza, talvez você não esteja passando por alguma situação, mas quem sabe você lá na frente pode passar ou conhece alguém que está passando. Enfim, convide mais pessoas para estar conosco. Paulinho, eu quero te fazer uma outra pergunta. A minha pergunta ela vai ser até um pouco, talvez até sem sentido, né? Mas assim, você enquanto trabalhadora, funcionária do CREAS, né, que como você falou, você trabalha com públicos específicos de vulnerabilidade, você já acompanhou algum caso assim que você poderia citar para a gente, que assim que mexeu muito contigo, de acompanhamento de uma criança nessa situação, do tema que nós estamos conversando? Sim, lá no CREAS a gente acompanha sim, casos de crianças, até 12 anos nós atendemos uma criança de 12 anos e também atendemos adolescentes que foram vítimas de violência sexual. Que a gente chama de estupro de vulnerável. E aí, eu imagino que vocês devem ver de tudo, né? Exatamente. É muito delicada essa situação, porque, logicamente, né, pela situação que houve, né, do estupro, porque muitas dessas crianças, elas se deixam, vamos dizer, muitas vezes são cometidos com pessoas, né, que são da sua confiança. Uhum. Então, é algo pior ainda, porque são pessoas, muitas vezes, da família, que cometem esse tipo de abuso, que muitas vezes, né, não chega nem ter a questão da relação sexual, mas muitas vezes é a carícia, muitas vezes é o toque, muitas vezes é aquela questão, senta aqui no meu colo, fica aqui no meu colo um pouco, e aquela pessoa começa a abusar, começa a tocar. Então, nós atendemos tanto esses casos tanto a questão do estupro de vulnerável, quanto essa questão do abuso sexual, sem essa questão do ato sexual em si. Newton, o Newton, como eu falei, eu esqueci, analista de sistema? Isso. Tá, o Newton é analista de sistema. E dentro desse processo do abuso sexual, né, hoje, nos dias de hoje, existe um componente, né, específico dentro do processo de abuso, que é exatamente a utilização das redes sociais, né? E aí, assim, o Newton, eu estava conversando com ele é militante, né, já há algum tempo, não especificamente na questão do Conselho Tutelar, até porque ele é conselheiro tutelar suplente, mas ele tem uma vivência de acompanhamento de jovens, crianças e adolescentes, e aí eu queria saber de que forma as redes sociais elas podem e são usadas dentro desse contexto do abuso sexual contra criança e adolescente. Muito bem lembrado, né? Essa parte justamente da internet, justamente das redes sociais, justamente do contexto online ali, do que a gente chama de cybercultura, você lembrar dessa parte. Porque o que acontece? A gente precisa entender o seguinte,
A internet nada mais é, as redes sociais em si, nada mais são do que uma potencialização daquilo que a sociedade é, não é verdade? Então, o que acontece? A gente tem, quando você expõe as crianças a esse contexto de internet, acaba que essa possibilidade de um abuso, ela se maximiza, se potencializa. E aí você tem que ter determinados cuidados em relação a isso, extremamente. E aí entra uma dificuldade gigantesca. A Paulinha falou agora há pouco que muitos casos que ela recebe lá no CRAS, CREAS, que também é um órgão do Sistema de Garantia de Direitos, muito importante, por sinal, e é basicamente a violação de direitos. E a violação de direitos, no geral, ela está ligada a uma questão chamada de negligência. Não é isso, Paulinha? E aí acaba que as pessoas não cumprem seu papel de protetor, né? de responsável pelas crianças. E isso vai, como eu falei que a internet é potencializadora, o que vai acontecer? Essas chances vão se multiplicar na internet. Se você já não tem um cuidado no mundo real, como que a gente deve, no mundo offline, né, que a gente chama, imagina na internet. E aí você tem duas vertentes, a negligência e o distanciamento de culturas. Você, como psicólogo, sabe muito mais do que eu, que hoje em dia a grande dificuldade dos pais em relação a relacionamentos com os filhos está o distanciamento de linguagem, o distanciamento de falar a mesma língua, a mesma vibe. E aí acaba que isso abre uma brecha gigantesca para que deixe essas crianças expostas à internet. Então, a internet ela vem potencializar. E aí, essa questão das redes sociais, elas vão desde aliciamento de menores, até mesmo questões que a gente viveu recentemente, logo quando começou o boom das redes sociais, aquelas questões de mutilação de jovens, de adolescentes e tudo mais. Por quê? Porque ela potencializa tudo que a sociedade tem de mazela, infelizmente. Assim como ela potencializa o que tem de bom. Existe uma facilidade nessa comunicação. Exatamente. Né? E ela, assim como ela veio para democratizar as coisas boas, as coisas ruins também acontecem. E aí, a preocupação nossa em relação a isso, por isso que eu digo que sou um ativista de informação, a gente faz palestra só com os pais, para tentar passar o nosso conhecimento de manuseio dessas ferramentas para os pais. Para quê? Para justamente facilitar esse papo, essa interação entre os pais de ontem com as crianças de hoje. E aí, se isso não houver, você automaticamente estabelece um distanciamento entre o seu filho e o seu pai. E aí a tecnologia entra para suprir isso aí. E aí você já sabe o perigo que isso é. E aí você tem toda uma gama de crimes sendo feitos nessas plataformas. E aí vão desde, como eu falei, de aliciamento até coisas bem mais graves mesmo. Nos bastidores você estava contando de um caso que você vivenciou, você vai falar, e você vai ver que é justamente isso, justamente esse distanciamento, essa falta de interação entre os pais e os filhos, e a tecnologia vem suprindo isso e acaba que expõe essas crianças a uma avalanche de informação, e aí essas crianças acabam entrando por esses crimes, por essas mazelas da sociedade e são vítimas, infelizmente. É muito interessante isso, porque essa questão da internet é uma realidade da nossa sociedade, né? Então, quem é o pai, quem é a mãe que, por exemplo, não fica tranquilo, né, entre aspas, quando a criança lá tá querendo, chorando, tá querendo alguma coisa, pega e dá o celular, bota na frente da televisão e deixa a criança assistindo lá o desenho, né? Eu acho que todo pai e toda mãe faz isso hoje. Só que a gente precisa fazer isso com responsabilidade, porque se não fizer, abre porta exatamente para isso que você acabou de falar, né? E aí eu queria compartilhar com vocês um caso que eu tomei conhecimento algum tempo atrás. Uma amiga minha, ela entrou em contato comigo
buscando uma orientação. O que aconteceu? Ela percebeu que a filha de 10 anos começou a ter um comportamento assim estranho, de isolamento, não queria mais sair do quarto, todo o tempo no quarto, no celular, e não interagia com outras pessoas de fora, e aquilo começou a incomodar, né? Aí ela pegou e começou a fazer uma investigação, pegou o celular para investigar, juntamente com o esposo, e descobriram que a filha de 10 anos estava viciada em pornografia infantil. Como assim? Ela começou a assistir uns vídeos de um anime, que é um anime desenho japonês, né? Do Naruto, que é muito conhecido entre as crianças. Começou a assistir vídeos, e aí eu acho que nessas pesquisas, né, colocando, porque quando eu conversei com ela, eu também fui fazer a pesquisa para poder entender como é que isso tinha aparecido, e aí eu coloquei lá vídeo do Naruto, e em uma dessas pesquisas apareceu um vídeo do Naruto pornô. E aí a criança começou a assistir e estava numa situação de vício. Ela nem entendia muito o que estava acontecendo, mas o certo é que a própria criança, ela admitiu que ela estava numa situação que ela não sabia como sair. Ela só sentia vontade assistindo direto vídeo pornô do Naruto. Imagina. Sabe? E tenta imaginar essa situação. Cara, é horrível. Então, como a gente está falando aqui, é importante a internet, né, usada da forma correta, ela nos auxilia sim, né, porque tem muita coisa boa, tem muita informação, mas é necessário saber usar, porque senão a gente acaba tendo situações dessa natureza. E pior ainda, nesse mesmo caso, não recordo como, mas depois ela começou a conversar com umas amigas, uma parece que de 16 e outra de 14. E o que essas amigas diziam para ela? Que família é tudo falso, que ela não deveria confiar em família. Olha só. E aí ela falou para mim que ela ficou tão desesperada quando ela viu tudo aquilo, que ela simplesmente saiu bloqueando tudo, apagando tudo, e acabou não fazendo a investigação que, por exemplo, eu faria. Sim. Eu ia saber, ia começar a conversar para saber se realmente era uma outra criança que estava ali do outro lado da tela, ou se não era, por exemplo, um pedófilo. Uma rede, na realidade, uma rede de exploração. E é bom que se diga isso, que, de fato, existe uma rede organizada que vende e lucra muito com esse tipo de material, pornografia infantil. Tá? Verdade. Tenho aqui alguns comentários. Mais uma vez eu vou pedir para você que está aí conosco que convide alguém para estar participando desse papo. Se você tiver alguma pergunta, pergunta aí no YouTube que a gente vai estar lendo aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as perguntas aqui. No grupo lá, se quiser. É porque tu bota tudo, né? Não, botei só a pergunta agora. Tá, estão perguntando aqui se com a pandemia, a quarentena desses casos, eles aumentaram. Paula, aí com a pandemia, na tua realidade aí do CREAS, né, desse acompanhamento, você tem percebido isso, que aumentou os casos de abuso sexual contra a criança por conta do isolamento, e uma coisa que a Paula falou ainda há pouco, né, e todo mundo sabe disso, que a grande maioria dos casos de abuso que acontece é exatamente de pessoas próximas, seja avô, seja pai, seja padrasto, seja primo, né? Então, aí, diante dessa situação da pandemia, Paulinha, aumentou aí os casos na tua realidade? Olha, aumentou sim, e isso foi um dado realmente levantado em todo o Brasil, que de fato, né, os casos, né, de violência, não só a questão da violência contra criança e adolescente, né, a questão da violência sexual, mas a violência doméstica também contra mulheres aumentou na pandemia. Então, de fato, essas questões aumentaram sim. E a gente tem atendido no CREAS, porque nós ficamos um tempo parados, né, devido a algumas medidas, mesmo de prevenção contra a Covid. Tivemos, às vezes, que suspender atendimentos, fazer atendimentos de forma remota. Então, quando nós voltamos agora às atividades aos poucos, a gente já pegou casos do ano passado e estamos resolvendo este ano. Entendi. Então, de fato, isso aconteceu, né? Então, a violência em todos os níveis, a questão do idoso também, a gente pode também incluir como uma forma de violência que também aumentou na pandemia. Entendi. Tem uma pergunta aqui, se existem sinais de que a criança demonstra estar sendo abusada. E se existir e os pais perceberem, como devem proceder?
Bom, isso aqui eu vou dar uma contribuição, né? Mas fiquem livres aí para falar também. A primeira evidência, né, de que pode estar acontecendo alguma coisa errada com a sua criança é se de repente ela muda comportamento bruscamente. Então, de repente, a criança ela pode sentir medo de ir para determinados lugares, ela pode ter algum comportamento regressivo. Se a criança não faz mais xixi, de repente ela volta a fazer xixi na cama. Se ela tem medo de se relacionar com as pessoas, se ela tem medo de ir para determinado local ou de estar perto de alguma pessoa específica, né? Se a criança ela começa a apresentar dificuldade para dormir. Então, existe N sintomas, né, que tudo faz parte da anormalidade. Então, se a sua criança ela tem um comportamento padrão e você percebe que do nada ela começou a apresentar alguma coisa diferente daquilo que você costumeiramente já está acompanhando, então isso é um sinal de alerta para que você possa tentar descobrir o que está acontecendo. E o que fazer, eu penso que primeiro tentar conversar com a criança, porque isso é um outro fator, né, Newton? Isso a questão importante. do medo, né? Que Sim. Geralmente o abusador, ele ameaça a vítima. Ameaça. E ele tem técnicas, por incrível que pareça, principalmente na internet, como eu lhe falei, é uma rede. Eles estudam para isso. E eles estudam não só minha área da tecnologia, eles estudam a sua área da psicologia. E eles são pessoas extremamente capacitadas de técnicas para justamente ludibriar essas crianças. E aí eles as convence de uma determinada forma a ponto de tomar o convívio, aquilo que a criança tinha de mais belo, que era o convívio entre os pais, a sinceridade, e aí ele começa a fazer com que aquelas crianças mintam, com que aquelas crianças escondam determinadas situações. E isso é um ponto bem relevante dos sinais dessa pergunta que foi feita agora há pouco. Um dos sinais é quando o seu filho começar a mentir para você, principalmente crianças pequenas, não tem esse hábito. Se você cria seu filho de uma forma normal, de uma forma responsável, ele não tem esse hábito de mentir para você. Eu tenho um filho de 7 anos, e quando eu chego perto dele, ele não me esconde nada. Ele pode estar no celular, ele pode estar no tablet, pode estar no computador, mas ele não me esconde nada. E aí, por quê? Eu criei um hábito justamente de sentar do lado dele, acompanhar. Isso é importante, gente. Infelizmente, a gente tem que aprender isso. Eu sei que não está no nosso DNA, a gente é de uma geração diferente. Mas, se você tiver noção, eu sento do lado dele e começo a conversar sobre Pokémon. Ele adora assistir Pokémon, ele adora assistir os PJ Masks. Eu sei o nome daqueles bichos tudinho, entendeu? Eu sei o que a corujita, para poder estar falando a mesma linguagem. Eu sei o nome, os poderes daquilo ali, tudo. Eu sento do lado dele, converso, pergunto o que um faz, o que o outro não deixa de fazer, por que aquele age assim, para quê? Para quando eu precisar entender em que mundo ele está, ele não me esconda nada. Isso é um ponto importante. E essa rede que há por trás da internet, de aliciamento de crianças, de menores, eles atuam justamente nessa parte. Eles disturpam aquilo que seu filho tem de melhor, que é a inocência, e começam a disturpar aquilo que ele tinha de mais inocente. E aí ele começa a mentir, ele começa a ter alguns comportamentos de sexualidade mais avançada que não é comum para uma determinada época de idade. Isso são pontos a serem observados. E aí, cabe aos pais, cabe aos responsáveis estarem atentos a tudo isso, certo? Isso Paulinha, é importante. Quer acrescentar alguma coisa sobre essa questão comportamental? Sim. Uma vez eu atendi uma criança, na verdade, porque a gente trabalha diretamente com o conceito tutelar, né? Sim. O Nildo sabe bem disso, sim, né? Sim. Conceito tutelar, CREAS, a gente trabalha muito em parceria. A gente recebe os encaminhamentos do conselho tutelar e a gente faz um acompanhamento familiar com a criança, faz um acompanhamento com os pais, né? Com toda a família. E já chegou a nossa informação, né? De uma criança que ela estava apresentando muitas dores aqui, né? Nessa região pélvica mesmo. Muitas dores de barriga, e a mãe não ligava muito. E ela reclamava de dor, chorava de dor. Qualquer coisa era motivo de
dela chorar, ela não comia direito. Aí depois é que uma outra pessoa que já foi alertar a mãe que ela poderia estar sendo vítima de um abuso sexual. E às Aí vezes a foi própria que a criança mãe... ela não sabe expressar, né? Não tem. Ela não Exatamente, ela não sabe expressar e às vezes fica com vergonha de dizer. E ela estava sentindo essa dor e a mãe não estava percebendo. Aí foi que uma parente, né, conversou com essa mãe para levar a filha no médico. Aí foi justamente nessa consulta, nesse médico, que a mãe descobriu que a filha estava sendo abusada. Infelizmente, estava sendo abusada sexualmente. Aí foi que, depois de muita conversa, que ela começou a contar como é que acontecia os abusos, né? Tem esses casos também, que a questão da dor, a criança chora muito por motivo nenhum, ela chorava por qualquer motivo. Uhum. E ela também não se alimentava direito, além das dores, né? E o Newton falou, Newton, né? Estou falando certo? É o Newton? Sim. É. Newton. Aqui todos os anos, já há muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar no CRAS e no CREAS, a gente faz essa campanha de conscientização com crianças e a gente também faz essa campanha de conscientização com a família e também com a sociedade no geral. A gente precisa realmente, como o Newton falou, ter um papo muito aberto. Quando a gente conversa com crianças, a gente conversa desde criança pequenininha, né, dos primeiros anos escolares, crianças de 3, 4 anos. A gente sabe que hoje em dia as crianças são bem espertas e Sim. elas já têm uma capacidade de entender um pouquinho sobre essas questões, né, com relação à sua sexualidade. Então, a gente mostra para a criança, para ela entender o que são as suas partes íntimas. Uhum. Aí a gente, às vezes, leva um boneco com uma boneca, né? Que é o menino e a menina, para a gente mostrar onde é que estão as partes íntimas. Aí a gente, dependendo da idade, a gente diz, olha, as partes íntimas é aquele fazedor de xixi, né? E você tem que limpar e tal. Então, a gente tem que realmente dizer às claras para as crianças o que é essa questão das partes íntimas, que é só ela que pode tocar, tá? É só ela que tem a permissão de tocar. Então, a gente mostra para as crianças onde são essas partes íntimas. E a gente também fala para a criança do coração, que é o radar. Porque, mesmo a criança sendo pequena, mesmo com a sua pouca idade, mas ela tem capacidade, sim, de entender que algo de errado está se passando com ela. Então, é isso que a gente chama a atenção das crianças. Olha, não deixe ninguém tocar nas suas partes íntimas. Olha, se alguém tocar em você e você não gostar, diga não. Conte para alguém da sua confiança, conte para a professora, conte para a vovó, conte para a mamãe, conte para o papai. E mesmo que seja alguém da sua família, mesmo que seja alguém que você conhece, tá? Se você não gostou de algum carinho, se você não gostou de algum toque, diga não. Então, a gente é bem enfático com as crianças, a gente ensina mesmo que existe a maldade, existe as pessoas boas e existe as pessoas malvadas, né? A gente tem que falar Exatamente. uma linguagem bem infantil para a criança entender. Eu acho que é importante, dentro disso tudo que a gente está conversando aqui, a gente buscar ter um diálogo aberto com as crianças, né? Com os nossos filhos, principalmente. Realmente falar as coisas, alertar. Tem que falar também mesmo, a questão do acompanhamento, né? Eu estava lembrando que sobre o caso que eu relatei, quando a mãe quis saber, né, o que estava acontecendo ali no celular, a filha, ela disse, não, eu quero minha privacidade, eu preciso ter a minha privacidade. Porque ela já estava tão envolvida com a situação, né? O próprio fato da coleguinha, ou sei lá, quem era que estava do outro lado, dizer assim, olha, não confie na família, isso já começou a trabalhar na cabeça da criança e ela não queria dar o celular alegando privacidade. Mas é importante a gente ter uma linguagem clara e ensinar para as crianças que, olha, a todo instante é necessário falar a verdade. Ainda que em algum momento falar a verdade vai nos fazer doer, mas a gente precisa falar sempre a verdade, né? Porque hoje a informação ela
tá muito fácil e acessível. No celular você consegue acessar o mundo. Sim. E as crianças também têm esse acesso, né? Então é importante a gente fazer esse acompanhamento. Todo dia, quando eu vou pegar as minhas filhas na escola, quando elas entram no carro, a primeira coisa que eu pergunto: e aí, como é que foi a aula? Foi legal? O que teve de diferente? Né? Exatamente para que a gente possa criar esse vínculo de proximidade, delas entenderem que o papai se importa com elas. Então, eu sei que muitos, às vezes, não têm essa oportunidade de estar mais próximo, porque passa o dia todo trabalhando, mas em algum momento é necessário você parar e sentar com seus filhos e trazer informação, saber o que ele está sentindo, saber se na escola está tudo bem, se está passando alguma coisa em casa, porque é exatamente isso que vai fazer essa aproximação, é exatamente isso que vai fazer com que ela sinta segurança na gente, né? Porque um dos maiores problemas a respeito do abuso sexual é que sempre o abusador ele vai intimidar a vítima. Sim. Imagina só sendo criança, né? A criança, ela naturalmente ela sente medo e ela tem uma tendência a acreditar em tudo que se fala. Então, se ele diz assim, olha, se você fizer falar para alguém, a tua mãe não vai acreditar. Ou então eu vou te matar. Então, tudo isso começa a massacrar a criança ao ponto de ela simplesmente ficar aprisionada ali naquela situação, né? Uma coisa que eu me lembrei agora aqui, essa questão de abuso sexual, ela é tão séria, gente, ela é tão séria quanto a criança, quanto a todo mundo, né? Mas quanto a criança em específico, porque é vulnerável. Eu conversei há um tempo atrás com uma pessoa adulta, acho que deve ter mais de seus 40 anos. E ela veio conversar comigo porque ela estava passando situações que ela não tinha compartilhado com ninguém, porque hoje ela é uma pessoa um tanto que ela se considera um pouco difícil, né, de se relacionar com as pessoas. E aí, a causa disso tudo, sabe por quê? Porque ela sofreu abuso sexual na infância. E o detalhe, ela falou que ela dava sinais para a mãe dela, mas a mãe não dava atenção. Perceber. E esse tipo de marca que é gerado nas crianças, isso vai para a vida toda. Para a vida toda. E aí você percebe, Wellington, só complementando o que você está falando, o seu raciocínio, você percebe a importância desse caso, dessa nossa ideia de falar, dessa oportunidade de estar expondo aqui um assunto tão delicado como esse e de tão importância. Porque se você falou que uma pessoa já adulta teve reflexos que a transformaram, né? Teve reflexos de criança que transformaram ela agora como adulta a ter problemas, seja lá de relacionamento, seja lá de crescer na vida. N problemas podem vir a acontecer, você sabe disso. E aí, isso reforça o nosso trabalho, a nossa responsabilidade de educar nossas crianças. Quando a gente faz isso, quando a gente cuida com responsabilidade, quando a gente cumpre o artigo 227 da Constituição, que diz que é dever da família, da sociedade e depois do Estado preservar todos os direitos dessas crianças, a gente tem que entender o nosso papel nessa conjuntura. Se eu não cuido de crianças, que sociedade eu vou ter, Wellington, lá na frente? Né? Você vai ter pessoas assim, com problemas. E aí, às vezes, isso pode ser de forma egoísta, a gente falar, não, o problema está acontecendo com o filho de fulano, não tem nada a ver com isso. Mas, gente, essa criança, se ela sobreviver, se ela chegar a ser adulta, você pode encontrar ela pode ser uma chefe sua no emprego, ela pode ser uma funcionária sua no emprego, ela pode ser um colega seu de escola, de faculdade, e totalmente psicologicamente bagunçado. Por quê? Porque teve problemas de infância. Então, a importância de a gente cuidar da base e entender que criança é a base da nossa sociedade. E é dever nosso cuidar disso, né? Com responsabilidade. Primeiramente, nosso. Né? Da família. Exatamente. Isso, essa ordem, porque muitas vezes os pais eles querem transferir isso para todo Estado, mundo, menos para eles. Né? Eu me lembrei de um assunto aqui, de uma situação que está, de certa forma, correlacionado. Logo que a minha filha Nathalie ela começou a estudar, teve um dia que a minha esposa chegou em casa me contando que ela foi para a reunião de pais e mestres, né? E ela ficou
ficou horrorizada com uma situação que aconteceu. Uma mãe estava cobrando a escola porque não cortaram as unhas da filha dela. Olha só. Pelo amor de Deus. E aí, numa situação dessa, a gente percebe que nos mínimos detalhes, né, a família, os pais, de um modo geral, alguns, né, acabam não assumindo a responsabilidade do seu Fugindo da papel. sua Quer dizer, responsabilidade. será se é mesmo responsabilidade da escola cortar as unhas da minha filha? Né? Então, é muito importante todos nós que estamos aqui nesse bate-papo entendermos que é responsabilidade primeira da família proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Você que está aí nos vendo, manda pergunta, tá? Tem uma pergunta aqui. A internet trouxe muitos benefícios. Eu pergunto, as redes sociais foram os fatores principais do afastamento ou isolamento dos filhos com os pais, contribuindo para os chamados filhos do quarto? Wellington, mais uma vez, eu venho reforçar o que eu falei no início. A internet, ela é uma ferramenta, certo? E ela veio potencializar aquilo que já existe, infelizmente. Então, assim, eu não julgo diretamente a internet ser um dos fatores culpados de tudo isso. Não. Ele potencializou, isso é fato, mas isso já existia na sociedade. Exatamente. Então, é importante a gente perceber isso, porque se a gente não entender a internet como uma ferramenta, a gente vai se isolar dela. E aí, ao momento que você se isola de uma ferramenta dessa, você se isola da sua família, dos seus filhos, dessa juventude que está nascendo. E, infelizmente, as pessoas têm perdido seus filhos por esse detalhe, de não estar próximo. Então, gente, não encare. A internet não é o bicho de 7 cabeças. Infelizmente, ainda é a nossa negligência em cuidar dos nossos e acompanhar. Eu costumo dizer o seguinte, vê só, numa das minhas palestras sobre essa questão de conscientização de pais, eu faço uma pergunta para os pais. Você que tem um filho de 5 até 6 anos, 7 anos pode ser, você deixaria seu filho brincar com uma faca de cozinha, aquelas facas de cozinha que você usa, que são afiadas para cortar qualquer coisa lá que você tem. Você deixaria? Se eu perguntar aí, a maioria das pessoas vão responder não. É lógico que não. E por que, eu volto a perguntar, por que você deixa seu filho sozinho na internet sem nenhuma proteção, sem nenhum filtro? Sem bloquear nada, né? Porque se você tem um filho de 5 a 7 anos, que mide dose. Então, a Bíblia também diz, tudo em excesso é pecado. Tudo em excesso é sobra, está faltando, está sobrando aí, está causando um problema. Então, controle o acesso dos seus filhos. Estejam junto com eles para que você entenda o que está acontecendo ali. Porque se você deixa isso aqui solto, é a mesma coisa, eu quero te dizer, é bem pior do que ele estar com uma faca. Por quê, Wellington? A gente já nasce, isso é fato, o instinto de proteção, de sobrevivência, nasce com a gente. Concorda comigo? A gente vem desenvolvendo ele cada dia. Mas ele já nasce. Se um bebê acabou de nascer, sentiu algo quente no pezinho dele, ele puxa o pé. É natural. Isso aí é... faca, mesma história. Ele se corta, rapidamente ele abandona ela. A internet não, meu amigo. A internet ele vai cauterizando a mente aos pouquinhos. E mente, você como profissional da área, sabe que é a pior situação de reverter. Uma vez que você estabeleceu uma cultura, uma vez que aquilo se prendeu na mente do seu filho, você acaba, muitas das vezes, perdendo ele porque não acompanhou. Então, a importância de você ter cuidado. Então, a resposta para essa pergunta, eu não concordo que seja a internet. É o uso, na realidade. Sim. Né? Tem uma pastora que era daqui, pastora Ilana, ela tinha uma frase que eu acho muito interessante. Ela dizia o seguinte, que o coração da criança é de quem chegar primeiro. Chegar primeiro, né? Isso é fato. O coração da criança é de quem chegar primeiro. É terra fértil. Exatamente. É propícia, né, para plantio. Então, se você, pai, se você, mãe, se você é responsável, não semeia adequadamente no coração das suas crianças, quem tiver acesso vai fazer. Se for a internet, é a internet que vai fazer isso. E aí o perigo. E aí a gente precisa estar atentos.
Paulinha, a gente já está quase no final, o tempo aqui voa, gente. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, orientando os pais, né, que estão aí nos vendo agora, de que forma eles podem, no âmbito da assistência social, de proteção, de que forma eles podem proteger os seus filhos nesse aspecto, a respeito do abuso, contra o abuso sexual. Exato. Então, é o seguinte, porque quando a gente trabalha a questão do combate e também da prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes, esse é um trabalho realmente de formiguinha. É um trabalho com os pais, é um trabalho com crianças, com adolescentes e também é um trabalho com a sociedade. Porque o que acontece? A gente vê hoje que as músicas, né, tem muitos raps, funks e músicas no geral que enfatizam o quê? A novinha. A novinha que é hoje o centro das atenções é a novinha, ou seja, é a criança. Quanto mais novinha, melhor. Então, tudo contribui para que hoje a criança e o adolescente ele seja um objeto sexual, seja visto como um objeto sexual. Então, quando a gente conversa com os pais, principalmente na escola, a gente orienta, principalmente as mães de adolescentes, que saibam conversar com as suas filhas, né, justamente para preservarem, né, o seu corpo, né, porque muitas vezes as famílias, né, as adolescentes não têm boas referências. A referência delas é esse mundo mesmo. Elas terem realmente a sua vida sexual realmente ativa desde muito cedo, né? Então, a gente tenta, de alguma forma, amenizar um pouco essa questão, tentar conversar com os pais, né? Porque para que eles influenciem as suas filhas, né? As meninas, os meninos também, né? Principalmente a questão da gravidez precoce, né? Eu atendo três crianças que, infelizmente, estão gestantes, uma de 11 anos e duas de 12 anos que estão gestantes. Então, a fazer esse trabalho realmente difícil, porém ele não é impossível. Ele é um trabalho realmente que tem que ser feito com toda a sociedade. As pessoas têm que entender que a criança ela precisa ser preservada, o futuro da criança tem que ser preservado. É isso que tem que entrar na cabeça dos pais. Que a criança é para ela brincar, é para ela estudar, e que o adolescente não pode parar os seus estudos por conta de uma gravidez, que vai interromper o seu futuro. Então, esses jovens, esses adolescentes, eles estão precisando de uma outra perspectiva de vida, porque, infelizmente, é só isso que eles veem ali perto, prostituição, tráfico de drogas. Então, eles vão viver aquilo que eles veem todos os dias, né? A internet, como nós falamos aqui várias vezes, incentiva, né, essa iniciação precoce da vida sexual. Então, é um trabalho mesmo muito... ele é um trabalho muito amplo. Então, o que eu falaria para os pais é justamente conversar, né, com os seus filhos. Olha, a gente já conversa sobre prevenção, sobre uso de camisinha já com adolescentes de 12 anos, 12, 13 anos, para que eles previnam uma gravidez precoce. A gente fala porque a gente precisa falar, porque muitos deles já iniciaram a sua vida sexual, Exatamente. justamente para evitar a gravidez precoce. Então, o que a gente tenta conversar com os adolescentes é que eles planejem a vida deles, eles estão estudando, eles precisam ter uma perspectiva de futuro, eles precisam ter uma profissão, precisam trabalhar, ganhar o seu dinheiro, para que de alguma forma eles coloquem alguma coisa boa na cabeça, né? E tentam ter uma outra perspectiva de vida, de futuro, né? Então, a gente conversa muito isso mais com os pais e com os adolescentes, né? E com as crianças, é justamente esses cuidados iniciais que eu falei, a questão de não aceitar nada de estranhos, não aceitar bombons, não aceitar brinquedos. E a questão dos pais é a atenção, é o cuidado mesmo, é prestar atenção no que eles estão assistindo, prestar atenção no que eles veem na internet, enfim. E também as minhas últimas palavras, né, as minhas considerações finais, pode-se dizer,
é que as pessoas possam procurar o CRAS, né, mais próximo da sua cidade, ou do seu bairro, quer dizer, mais próximo do seu bairro, porque lá tem toda uma orientação, pode ser o CRAS, o CRES, ou o próprio Conselho Tutelar. Certo? Ou então, nós temos um telefone que é o Disque 100, tá? Vou te perguntar O agora. 100 é o Disque Direitos Humanos. Se você quiser fazer alguma denúncia anônima, tá? Porque nós recebemos, né, denúncias de adolescentes que eram mantidas em cárcere privado, recebíamos denúncias, né, de adolescentes, né, que estavam já se prostituindo. Então, através do Disque 100, todas elas através do Disque 100. Então, é muito importante, você pode fazer uma denúncia anônima, ou também procurar o Conselho Tutelar e também fazer a sua denúncia de forma anônima, tá? É importante Então, falar que é anônimo, né? Oi? É importante frisar que é anônimo, né? Porque de repente, às vezes, a pessoa fica Pode. receosa, né? Tá vendo a situação. Pode ser. Então... É justamente essa denúncia anônima. Então, esse trabalho, gente, é um trabalho que nós fazemos todos os anos. Todas as vezes que tem reuniões de pais na escola, a gente faz uma parceria muito boa com a escola, a gente toca sempre nesse assunto para as mães conversarem com as suas filhas, porque a realidade aqui, né, de muitas cidades do Brasil, é justamente elas foram mães muito cedo, e isso acaba sendo reproduzido, né, de geração em geração. Até pela falta de informação também, né? Porque, tipo, nos interiores, a realidade da cidade é diferente dos interiores, né? Então, é meio que cultural, né? Isso. Exatamente, é quase cultural, exatamente. Então, a gente quer quebrar um pouco essa cultura. A gente conversa com a mãe, não recriminando, né, o seu passado. A gente fala assim, mãe, eu sei que você foi mãe muito cedo, mas incentive a sua filha a estudar, a ter um futuro, a lutar para ter um emprego, né, para não acostumar para que ela arrume logo uma família, porque tem aquela cultura, eu vou logo morar junto com fulano, aí nesse morar junto já vem o filho, e a criança nem termina os seus estudos. Nós temos muitos casos aqui, muitos casos no Brasil todo, na verdade, de adolescentes, né, que foram mães muito cedo e por isso, né, acabaram interrompendo os seus estudos, e isso compromete o seu futuro profissional, aí já tem que cuidar de uma criança, aí talvez não vá trabalhar, aí vai ter que depender de pai, depender de mãe. Então, tudo isso é uma coisa que a gente conversa muito com os pais, porque até chegar à questão da prevenção do abuso e da violência sexual. Porque muitas vezes a gente pensa assim, que às vezes as crianças são abusadas, né, forçadamente, mas muitas vezes há o consenso, né? Mesmo que haja o consenso, é considerado crime, sim, tá? Que é o que nós chamamos, o Newton sabe disso, é o que nós chamamos de estupro de vulnerável. Mesmo que haja consentimento na relação sexual, sendo com uma criança, menor, é crime, sim. Né? Então, a gente tenta trabalhar isso também com a criança. É bom frisar isso, né? De que o sexo com menor de idade, mesmo com o consentimento da pessoa, do menor, mesmo com crime, é estupro de vulnerável. Sim, e isso não tá previsto somente no ECA, é no Código Penal, tá? No Código Penal brasileiro, ele tá previsto já com quantidade de pena. Se você presenciar algum caso desse, um estupro de menor, qualquer ato sexual com menor de 12 anos é passivo a detenção, reclusão mesmo de 8 a 15 anos. Isso está no código, tá? Para ser cumprido. E isso não quer dizer que uma criança com mais de 12 anos não seja crime, continua sendo. Só vai diminuir um pouquinho a pena, que vai para 4 a 10. Então, de qualquer forma, é crime, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Newton, nas suas considerações finais, eu queria saber, você, enquanto aí, profissional da informática, dá algumas dicas aí para quem está nos assistindo, de repente, para poder conseguir configurar o celular do filho. Diga de passagem que, por exemplo, a minha filha mais velha tem 8 anos, ela vive me pedindo celular, porque a coleguinha da escola tem. Eu digo, não, ainda não é o momento de você ter celular, né? Então, é importante a gente fazer esse filtro, né? Porque senão a gente pode ter problema. E aí eu queria que você desse umas dicas aí. Como é que os pais eles podem, por exemplo, configurar o telefone da criança
para impedir que ela acesse, por exemplo, o site pornô? Sim. Wellington, existe algumas configurações que já vêm implementado nas plataformas, principalmente de streaming, no caso YouTube, e algumas configurações na própria loja de aplicativos das empresas que fornecem software de gestão, tanto a Apple Store como a Google Play, tá? Existem configurações. Existem configurações que você bota lá em modo seguro. Existe essa configuração. Isso na configuração do próprio aparelho? Do próprio aparelho. Certo. Na Google Play, você tem as configurações, segurança, você bota modo seguro, tanto no Google Play quanto no YouTube. Você consegue fazer isso. Inclusive, eu tenho esse vídeo no meu canal no YouTube, quem quiser pode procurar, é Newton Carlos, no YouTube. E lá eu explico como que faz isso, tanto no iOS, que é o Mac, e no Android. E tanto na Google Play como no YouTube. Isso já te ajuda muito, tá? Isso já te ajuda muito. Porque principalmente se o pai não tem tempo para estar acompanhando. E aí, infelizmente, como eu falei, a gente não consegue evitar esse contato das crianças com esses tipos de eletrônicos, a gente tem que recorrer a isso. É óbvio que quando essa criança já está um pouquinho mais de idade avançada, essas saídas aí, esses bloqueios não vão mais funcionar de forma efetiva. Mas a importância de você estar junto com seu filho é justamente para criar nele um caráter de responsabilidade. E a Bíblia diz que ensine a criança no caminho que deve andar, para quando ele for velho, ou seja, quando ele já conseguir discernir determinadas coisas, ele não se desvie dele. E aí a importância que, às vezes, muitas das pessoas interpretam esse versículo de forma errada, porque mostre o caminho, né? Às vezes, o que eles fazem? Manda o seu filho lá para a igrejinha mais próxima. Tô te mostrando, é por aqui que tu vai. Mas não é assim que está escrito. Está escrito no caminho. Se é junto, é andando junto. Então, é importante a gente perceber isso. Então, a importância de você estar junto do seu filho. E quando ele é novinho, você consegue, com esses bloqueios aí, você consegue evitar aquilo que aconteceu com a menina bem nova, se ela ainda fosse bem mais nova, ter bloqueado. Não apareceria de forma alguma no YouTube, nem no Google Play, nenhum aplicativo que traga cenas eróticas relacionadas a qualquer coisas pornográficas. Então, só repete a configuração do modo seguro. Se você quiser, pode procurar no YouTube, lá eles explicam, qualquer pessoa explica. Modo seguro no YouTube e nas lojas de aplicativo. Também tem como fazer essas configurações. Beleza. Tá bom? E isso ajuda muito. Só respondendo mais uma última pergunta aqui que fizeram, acho que eu não respondi. Após descobrir os sinais na criança, como os pais devem proceder? Sim. Bom, primeiro, passar segurança para a criança, né? Depois, dependendo da situação, porque isso é uma outra questão que a gente estava conversando há pouco, né? Que uma denúncia, quando ela não é feita anonimamente, por exemplo, no Disque 100, é complicado você fazer uma denúncia formal, por exemplo, numa delegacia, se você não tiver provas. Então, se de repente você está suspeitando que alguém esteja abusando de uma criança, do teu filho, a primeira coisa que você precisa conquistar a confiança daquela criança para ela relatar tudo o que está acontecendo. Você entenda mesmo. Mostrando que você está ali como que não vai brigar, que está ali como um amigo, que quer ajudar. E se você quiser fazer a denúncia não anônima, né, é importante coletar provas. Aí Sim. De que forma você vai fazer, aí fica a critério de cada um, né? Mas se você não se sentir confortável para, de repente, fazer uma denúncia na delegacia, tem o Disque 100 que você pode ligar, né, para poder denunciar o abuso. Externar tudo, né? Isso aí. Bom, eu quero mais uma vez agradecer aí a companhia de vocês, tá? E obrigado, Paulinha, obrigado ao Newton pela disposição de estarem aqui trazendo compartilhando a experiência de vocês num assunto tão importante quanto esse, tá? E na próxima quinta-feira nós vamos ver como é que nós vamos fazer, mas eu estou pensando num negócio aí, né, que talvez vai dar certo, porque o papo foi tão bom
que a gente vai avaliar aí o que a gente vai fazer semana que vem, mas é surpresa ainda, tá bom? Então eu quero agradecer a todo mundo. Você que está nos assistindo, não se inscreveu no canal, se inscreve aí, é bem facinho, só dá um clique no nosso canal aqui, o Papeando Podcast, isso é importante pra gente. Se inscreva também no nosso Instagram, @Papeando Podcast Oficial, para você estar antenado, né, com as informações do Papeando, tá bom? E no mais, muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados, obrigado à equipe brilhante do Top Studio Audiovisual, que é que faz toda a produção aqui. Os caras são também top. eu quero fazer o merchan, né, do Espaço Restaurar. Você que procura serviço de psicologia e de pilates, né, lá é o local ideal. Entra no Instagram, @Espaço Restaurar, e aí você vai ter as informações que você precisa lá, tá bom? Então, mais uma vez, de coração, muito obrigado pela companhia de vocês. E semana que vem a gente está de volta no Papeando Podcast às 20 horas da noite, tá bom? Queridos, muito obrigado pela companhia. Boa noite a todos e bora papear? Um abraço para todos.